E vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Offshore Lifestyle Brasil. Aqui nessa comunidade eu ensino a como trabalhar embarcado em plataforma de petróleo e te permitir recomeçar a vida em grande estilo. Vamos falar sobre a área offshore. A área offshore é composta de 7 fases. Existem 7 fases que complementam a área offshore e que oportuniza você que quer trabalhar na área a entrar em uma delas. E é muito importante você ficar até o final para saber quais áreas são essas. Muitas pessoas acham que somente existe a parte da perfuração, a fase da produção como possibilidade de trabalho, mas não, tem muito mais, muito mais. Começando pela fase da licitação. Existe a fase da licitação, que é onde as propostas acontecem, é onde os políticos sentam à mesa com empresários, com donos de empresas grandes, com as principais representações da política do nosso país e decide junto também com os especialistas, os técnicos, os especialistas de níveis superiores também, evidentemente, e vão fazer ali uma análise sobre viabilidade, sobre os gastos, sobre o tipo de partilha que vai acontecer, que vai ocorrer com aquelas empresas naquela instância. Depois da parte da licitação, da fase da licitação, melhor dizendo, que são 7 fases, vem a fase da pesquisa geológica, que são onde os geólogos, os técnicos de segurança, os engenheiros em técnicos de segurança, ou não sei se é assim que chama, né? Engenharia da segurança ambiental, algo assim. Mas existem também os técnicos de segurança que participam nesse momento, que é o momento da pesquisa geológica, que corresponde à segunda fase. Temos aí também a terceira fase, que é a fase da instalação de módulos e perfuração. Essa fase da perfuração é a única fase em que o engenheiro civil está ali atuando. É isso mesmo. Será que você esperava por essa? Engenheiro civil trabalhando na indústria do petróleo? Pois é, porque a gente mexe com a questão da cimentação dos poços e aí precisa ter um engenheiro à frente, ordenando a todo o pessoal de trabalho, todo o escopo de trabalho. Depois da fase da instalação e perfuração, que é a terceira fase, nós vamos para a fase da instalação e produção. Essa é a fase que eu trabalho há 17 anos e a produção é uma fase mágica, onde a gente vê realmente as coisas acontecendo. A gente vê os tratamentos de óleos trabalhando, os separadores de gases. A gente trabalha junto aquelas peças enormes de aço, os risers, aquelas tubulações imensas de aço carbono, de aço inox, e que eu tão sou feliz há 17 anos trabalhando nessa área maravilhosa, a fase da instalação e produção. É a fase que eu mais domino e quem se identificar com essa fase vai ter um bônus aí, porque vai ser direcionado a estilo, né, de grande modo, a grande modo. Depois da fase da instalação e produção, nós temos aí a fase da estocagem e do transporte do hidrocarboneto, porque depois que produz, precisa enviar para algum lugar e precisa estocar em algum lugar. Certo? Essa fase é muito importante, muito delicada, porque tem a ver também com a distribuição dos derivados do petróleo. É o gás, o álcool, o sabonete, o shampoo, os plásticos, existem vários derivados aí do hidrocarboneto, em que nessa fase vários outros técnicos, principalmente os técnicos em química, têm que ficar ligado aí para as oportunidades. Depois da fase da estocagem e do transporte, temos aí a sexta fase, que é a fase do descomissionamento. A fase do descomissionamento é a fase do desligamento de todos os equipamentos para, a partir daí, realizar a retirada, o preparo para a instalação de outros equipamentos ou para a evacuação do lugar. Isso quer dizer que aquele lugar está se aproximando da sua vida útil. E nesse caso, acontece o descomissionamento, o que proporciona muito mais contratações. E por último, sétimo lugar, nós temos a fase do abandono de plataforma ou reaproveitamento das estruturas. Nesta fase também a gente conta aí com o trabalho dos geólogos para fazer o estudo da questão ambiental, da vida marinha ali existente, para ter a certeza de que aquele local foi vedado da maneira mais correta, foi limpo, foi organizado, para termos o menor impacto possível
no nosso oceano e no nosso ambiente em si de trabalho, certo? São 7 fases: a fase da licitação, a fase da pesquisa geológica, da instalação e perfuração, da instalação e produção, a fase da estocagem e transporte, a fase do descomissionamento e, por último, a fase do abandono ou reaproveitamento das estruturas. É importante saber que todas essas fases existem contratações e para todas essas fases existem tempos certos para começar. Por isso que é importante pegar informação de alguém de dentro da área para poder você não ficar perdendo seu tempo e distribuindo o seu currículo a esmo em um momento em que as empresas nem estão atuando, certo? Existe algo chamado sazonalidade offshore, que é o tempo de contratação de cada empresa. E a gente aqui da Offshore Lifestyle Brasil, nós estamos intertidos nesse mundo offshore 24 horas no ar. A gente sabe justamente quando e como cada fase desta começa. E com este conhecimento, sabendo sobre o começo de cada fase, a gente tem como te orientar de uma forma mais assertiva para você realmente ir naquele tempo certo, no momento certo, mostrar o conhecimento correto para a partir daí estar sonhando em sua contratação e correr para o abraço, trabalhar embarcado, que é o que todo mundo quer, todo mundo que vem até aqui a gente. Eu sei que existem pessoas que ainda não conhecem sobre a área offshore, mas aqueles que já ouvem falar já ficam fascinados pelos 14 dias de folga, pelos dias a 100% de trabalho, pelas horas extras que são convertidas em dinheiro. A gente sabe das vantagens muito bem que se tem em trabalhar embarcado em uma plataforma de petróleo. Se você quer trabalhar embarcado em uma plataforma de petróleo, o seu lugar é realmente aqui. Aqui a gente pode te ajudar. Recomendo a você clicar no link que vai estar disponível na nossa descrição e realizar o nosso curso básico sobre trabalhos offshore. Nesse curso básico eu ensino tudo, todo passo a passo, tudo o que você precisa saber para poder ingressar na área. Te falo sobre setores offshore, sobre as funções, sobre as questões de segurança do trabalho, sobre as questões ambientais, cursos certificados, normas regulamentadoras, as NRs e muito mais. Através do direcionamento de alguém de dentro, é bem melhor e bem mais rápido para você que quer ingressar na área offshore. Com certeza a gente sabe que a área offshore ainda é uma área restrita e nada melhor do que você ter um apoio de alguém de dentro te auxiliando e te falando a verdade. Aqui não é promessa de vaga, aqui não é promessa de emprego, mas é a orientação de alguém que já está dentro da área te falando como as coisas acontecem. Quer trabalhar embarcado? Então, segue a gente. Deixa um comentário aqui sobre qual é a sua intenção, se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade ou até sugestão para a gente trazer aqui como conteúdo para apresentar para você que está aí do outro lado, que fica nessa ansiedade de saber um pouco mais sobre a vida offshore, e a gente está aqui para fazer isso com o maior prazer, ok? Obrigado por chegar até aqui, vamos para cima!